Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, terça-feira, um dia que Deus nos deu e que nós queremos vivê-lo na sua presença com plenitude, com integridade física e espiritual, é o que eu desejo para todos. Amém, queridos? Bem, amados, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que eu julgo importante para todos os que vivem pela fé, né? Embora eu não pretenda esgotar o assunto, e não é um assunto muito profundo, que demanda assim, um tempo maior, né? Eu gostaria de tocar nele, mas falar que também ele não é só para os que vivem da fé, mas também para aqueles que, de alguma maneira, precisam e desejam viver pela fé. Porque a fé é fundamental, né, para se viver e para se crer. Né? Crer em quê e crer em quem? Lógico, em Deus, claro. Né? Porque quando a definição de fé começa dizendo que ela é a certeza das coisas que não se veem, nós estamos dizendo de coisas imateriais, intangíveis, não palpáveis, né? Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, isso significa que Deus não possui um corpo físico, que ele não é igual a qualquer uma das suas criaturas, né? Ele não é constituído de qualquer tipo de matéria que esteja presente na criação, não está limitado a um corpo, a um espaço, né? Isso de fato está além da nossa capacidade intelectual, né? De modo que a gente não pode compreender plenamente, com a nossa capacidade, esse nível, né, de profundidade, né, de realidade, a respeito da fé. A fé é justamente a certeza das coisas que não se veem. Né? Olha, a Bíblia fala de um encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana, está lá em João 4, em que Jesus diz assim, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Né? Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, claro que essa afirmação diz da espiritualidade de Deus, né? Diz da sua natureza, de como ele é. Por isso que a Bíblia afirma que Deus é espírito, mas é um assunto, de fato, que não é possível entender, como eu disse, com a nossa mente. Não caberia entendimento, né? A não ser que ela sofra uma transformação sobrenatural, né? Então seria como um transporte do tangível para o intangível, né? Um translado de dimensões. Então saber que Deus é espírito, é invisível, é real, não significa dizer que ele é uma energia, uma força, uma influência ativa. Não, não é isso, né? Para que entendamos, é preciso trazer, eu diria, encaixar a descrição de Deus à nossa limitada conformação de entendimento. Então, quando nós falamos de uma pessoa, nós entendemos como ela é, sua personalidade, seu caráter, sua identidade, né? E nós temos a ideia realmente na nossa mente do que seja uma pessoa. Deus não é diferente. É preciso dizer que Deus é um ser pessoal, né? Autoconsciente, autodeterminante, que possui qualidades muito bem definidas, atributos que são comunicáveis, alguns, outros não comunicáveis. O que significa isso? Alguns ele transmitiu para o homem, outros pertencem unicamente a ele. Né? A característica de Deus comunicada ao homem, a sua moral, a sua santidade, né? O amor, os sentimentos que são dele, né? Ele transmitiu ao homem, mas a onipotência, a onipresença, a onisciência,
né? Isso são atributos pessoais de Deus em que ele não transferiu, ele não comunicou ao homem. Então, a espiritualidade de Deus é uma característica exclusiva dele. Então, dizer que Deus é espírito é o mesmo dizer da sua forma, da forma da sua existência. É infinitamente superior a tudo que conhecemos e que está relacionado ao mundo material, né? Logo, a gente não deve pensar nele como possuindo tamanho ou dimensão, ou ainda que essas dimensões sejam humanamente, né, mensuráveis. Agora, nós sabemos, a Bíblia diz, em Gênesis 1, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é verdade. Mas tentar descrever Deus existindo de uma forma ou de um modo do ser que seja semelhante a qualquer coisa na criação seria absurdamente uma grande ilusão, né? Ele é o Criador, é o ser superior, e nada aqui, nem nós, meros mortais, apesar de termos sido criados à sua imagem e semelhança, não impõe que ele seja igual a nós, não, né? O único momento em que ele se transformou, né, igual a nós, foi no momento em que ele se encarnou na pessoa de Jesus, né? Ele se fez como um de nós, né? Andou no meio de nós para pagar, para cumprir a sua missão de resgate, de perdão, de reconciliação de Deus com o homem, né? Através da sua morte e ressurreição. Nós sabemos disso. Então, ele existe? Existe, mas como um ser que não é feito de matéria alguma, que não possui partes ou dimensões, que é capaz de ser percebido por nossos sentimentos, por nossos sentidos físicos. Ele é mais excelente, né, que qualquer outra coisa ou qualquer espécie da existência. Então, dito isso, meu querido, o Senhor deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. E aí a pergunta, né? Mas o que é exatamente adorar a Deus em espírito e em verdade, pastor? Alguns irmãos e irmãs acreditam que orar, que ler a Bíblia diligentemente todos os dias, é adorar a Deus. Alguns acreditam, né, que frequentar a igreja, ir aos cultos toda semana, é adorar a Deus, né? Muitas outras coisas, né? Outras ainda acreditam que trabalhar para a obra, dedicar-se ao Senhor, é adorar a Deus e assim por diante. Então, vem a pergunta: nós estamos atendendo à procura de Deus, adorando a Ele em espírito, ou apenas nos apegando a regras e rituais, né? Na verdade, amados, há muitas maneiras de praticar a adoração a Deus, claro, mas nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade, de verdade, né? Seria isso que Deus está dizendo aqui em João 4. Jesus disse: porque Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, a partir do momento em que começamos a crer no Senhor, embora possamos orar, ler a Bíblia, cantar hinos, né, trabalhar na obra, frequentar a igreja, né, ouvir os sermões toda semana, né, será que adorar a Deus em espírito e em verdade envolve somente essas práticas? Eu entendo que não, né? Claro que não. Mas eu entendo que existe um desejo, uma vontade no coração de Deus. Que vontade é essa? Que o adoremos em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, amados, eu termino assim essa reflexão, essa breve reflexão, volto a dizer, não esgotando esse assunto, claro, né? Trazendo uma afirmação de Paulo, que eu entendo que fecha assim momentaneamente essa questão, né? Quando ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12. É a famosa linha tênue, né? Em que andamos e em cuja linha nosso foco deve ser sempre os valores e princípios do reino de Deus. Assim cumprireis, eu entendo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Adorando em espírito e em verdade. Olha, dá um toque, né? De um like nessa mensagem,
compartilhe essa mensagem, inscreva-se nesse canal, passe essa mensagem para quem precisa ouvi-la, né? Precisa desenvolver a sua fé e buscar a transformação da sua mente, né? Isso é muito importante. Amém? Um beijo no teu coração. Até amanhã, queridos e amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.